Se você é fã de fisiculturismo, se você é fã principalmente das categorias femininas, tanto a biquíni quanto a wellness, esse é um vídeo especial para você, tá bom? Vou contar aqui para vocês um convidado maravilhoso que tá aqui para poder explicar tudo para vocês sobre a categoria, o que é que a arbitragem quer, o que é que a arbitragem não quer. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, assiste esse vídeo até o final. Então, ele é o árbitro principal da NPC, né, principalmente com relação a biquíni e wellness, num contexto geral. O que é que a arbitragem tá buscando na wellness hoje? O que é que, no geral, vocês estão buscando na biquíni hoje? Sempre um atleta que quer se tornar profissional, ele tem que ter a cabeça já do profissional. Olha, me arrepiei agora. Mulher com abdômen dilatado é muito feio. É na pose. É a pose que ele vai se destacar. E isso as atletas precisam entender. Essa diferença básica do que é uma biquíni do que uma wellness. O fisiculturismo, pessoal, não é um esporte de quem tem mais pontos fortes, mas quem tem menos pontos fracos. Exato. Né? Bom, pessoal, estou aqui com o Celso, cara, muito obrigado em estar aqui participando desse vídeo, tá? Pelo convite. Eu fico muito feliz em poder trazer você aqui, porque como eu te falei no privado, o meu intuito principal é conseguir melhorar um pouco da comunicação com relação da federação com a gente aqui, a gente que está na linha de frente, né, os treinadores, os atletas, é muito importante ter esse acesso a vocês, tá? Isso mostra o quanto a NPC hoje está querendo mudar, está querendo melhorar pelo bem dos atletas, né? Ter uma pessoa como você aqui no canal, só para vocês entenderem, pessoal, quem ainda não tá meio que ligado como que é a federação e tudo mais, eu tô aqui como se fosse com um árbitro do jogo principal de futebol da seleção brasileira, entendeu? Então esse é o cara que tá aqui com a gente hoje. Então ele é o árbitro principal da NPC, né, principalmente com relação a biquíni wellness, e ele vai dizer tudo pra vocês hoje, né, tudo que precisa na categoria, tudo que não precisa, mas eu vou deixar ele falar um pouco da carreira dele, da história dele e como ele é como árbitro, beleza? Beleza. Meu nome é Celso de Jesus Reis, já há 36 anos. Estradinha boa. Estrada boa. Sou formado desde 94, tanto na arbitragem, foi o primeiro curso de arbitragem foi em 94. Tive uma carreira muito boa como atleta, né? Me deslanchei bastante quando eu peguei dos 35 para cima, e que eu consegui alguns títulos como campeão brasileiro, sul-americano, fui para o Mister Universo. Então, assim, é uma carreira que eu gostei muito de fazer. E o esporte é uma coisa muito louca, que o esporte te leva para alguns lugares que você nunca imaginaria que você conseguiria. Com certeza. Aí, quando eu comecei a treinar, eu treinava numa lavanderia, com peso de cimento. E depois você chegar a pesar num palco do Miss Universo, um palco lá fora, e você ver o que o esporte te trouxe, isso é muito gratificante. Quando você está no palco com pessoas que você considerava como ídolo e que são adversários agora, sim, né? É gostoso. E eu gosto de falar isso para os atletas, vocês têm que ter paciência. As coisas não acontecem da noite pro dia. É batalhando, é sendo teimoso, é acertando. Você sabe, o primeiro feedback que eu tive, porque no Brasil a gente não tinha feedback dos árbitros, foi fora do país. Um dos árbitros falou assim para mim: Celso, venha com 2 quilos a mais, só. Você não precisa fazer mais nada. Então a gente precisa ter esse direcionamento para os atletas, para eles saberem aonde que eles têm que ir e o que eles estão para acertar. Isso é importante. E principalmente para não deixar nenhuma ponta solta também, né? Sim, sim. Porque o fisiculturismo, pessoal, não é um esporte de quem tem mais pontos fortes, mas quem tem menos pontos fracos, Exato. né? Então o árbitro, ele não tá avaliando, ela tem um glúteo impressionante, mas ele não tá avaliando isso, ele tá avaliando o que é que não tá bom. Então a gente tem que sempre, a gente como treinador, como atleta também, tem que sempre prestar atenção nisso, né? O que é que não está bom e que eu preciso melhorar para que fique tão bom quanto o resto do físico, né? E uma das coisas que a gente tava falando esses dias na arbitragem, sobre a Isa, de ter ganho o Mister Universo, o Mister Olímpia, e a Fran perdeu. O Tami sempre falou, ela não é o padrão, ela é a que se está mais próxima da categoria, ela é o ideal. Mas se vir uma outra atleta com um pacote melhor, ela ganha sim. Então isso que os atletas precisam entender. Às vezes eu tenho no palco o material humano. Aquele material humano, eu vou ter que puxar quem está mais próximo da categoria. O melhor dentro do que você está vendo, do que eu estou vendo. E às vezes a pessoa fala assim, Celso, mas é o padrão mudou?
Não, o padrão nunca muda. O julgamento nunca vai ser mudado. O que vai ser mudado é o que eu tenho de material humano em cima do palco. Perfeito. É a média do palco que está ali na sua frente naquele dia. Né? Isso é algo muito importante para falar, porque eu recebo muito dessas mensagens também. De acordo com o resultado do Olímpia agora, você acha que o padrão vai mudar? Eu falo, gente, o padrão não muda, é o mesmo desde sempre. A única coisa que acontece é que às vezes tem umas meninas muito condicionadas lá, e aí quando a arbitragem puxa uma que está menos condicionada, que era o mais correto, e todo mundo fica achando estranho. Exato. Né? Então é normal que isso aconteça em todas as categorias, e é normal também que as meninas de vez em quando comecem a acelerar um pouco mais, porque é o que vai, o fisiculturismo puxa muito disso, na performance vai puxando muito disso. Então é até difícil um pouco de evitar, mas a arbitragem sempre vem e fala, calma, tá passando do ponto, ou então não, puxa mais um pouquinho para poder dar esse direcionamento, que é o mais ideal, né? E aí, Celso, eu queria saber de você uma coisa assim inicial pra gente poder começar esse vídeo e dar uma avaliada nas meninas. Primeiramente, pra gente falar de wellness, num contexto geral, assim, certo? O que é que a arbitragem tá buscando na wellness hoje? Não vou falar hoje porque, enfim, como a gente comentou agora, o padrão nunca muda, mas o que é que a arbitragem tá buscando na categoria wellness? Só um adendo também, né? Que as meninas também ficam se comparando com as meninas do profissional, né? Então, calma, vamos nos comparar com as do amador, tá certo? Calma, é isso mesmo. O padrão, você vai idealizar a ISA, esse ser o padrão. Mas o condicionamento não pode ser excessivo, tá? Então, assim, é difícil ter esse balanço de você ter condicionamento no glúteo e não ter condicionamento na frente do quadríceps. É difícil, mas aí são ajustes, né? São ajustes, e aí que entra o coach em olhar, em mudar. E uma das coisas que eu gosto muito, aí eu adoro isso, quando a atleta vem na prévia e depois o coach consegue olhar e fala assim, dá para melhorar mais um pouquinho, é só a gente acertar aqui, ela passa. E acontece muito, a atleta sai da prévia, volta e volta retido. Mulher com o abdômen dilatado é muito feio. É muito feio. E apareceu atletas tanto na biquíni como na wellness, a dilatado. O que acontece? Rejuga e puxa para baixo. Puxa para baixo. Entendi. Então, uma das coisas principais seria manter a condição dentro de um ponto ideal, naquela linha tênue, linha de cintura. Tem mais algo no geral que você queira pontuar para as meninas estarem sempre prestando atenção? Você falou da linha de cintura, é uma das coisas que impressiona bem os árbitros. Linha de cintura, bem sempre amarrada, né? E outra coisa, pose. Pose mais graciosa, saber leve. Posar, leve. Algumas meninas, elas erram nas poses, principalmente poses de costa, onde se abre muito o quadríceps, deixa o quadríceps muito saltado. Isso despontua. Sim, entendi. Então, na pose de costas, contemplar um conjunto melhor que não fique nada saindo, né? Isso. Mas a gente vai bater pose a pose também das meninas para poder falar sobre isso, né? Então, tem uma outra coisa também, Celso, que eu acho que as pessoas perguntam muito sobre a categoria da wellness, né? Que é que você falou sobre as poses. Porque, assim, a wellness, diferente da biquíni, a biquíni é uma atleta mais delicada, menorzinha, então é mais fácil para ela posar com uma graciosidade maior. Já a wellness não, ela já tem aquela pegada um pouco mais bruta, né? Mesmo não podendo ter, mas ela já tem um pouco mais, porque enfim, os treinos são mais pesados, então a rotina dela também é. E acaba sendo um pouco difícil para as meninas conseguirem fazer essa delicadeza. Então, quando você fala sobre as poses, só pra galera entender bem, essa delicadeza, ela é necessariamente que a atleta precisa ser uma Barbie no palco, ou se ela simplesmente estiver em paz, confiante, fazer o que ela tem que fazer já é suficiente? Já é o suficiente. Perfeito, já é o suficiente. Eu acho que a gente tem que sempre aprimorar mais. Né? Eu acho que o atleta, principalmente o atleta que quer se tornar profissional, ele tem que ter a cabeça já do profissional. Olha, me arrepiei agora. O que é que eu sempre digo pra vocês? A mentalidade do profissional vem antes do cartão. Vem antes do cartão. Porque quando você passa pro cartão, você já tem que estar virado a chave. Tem que estar já lá. Já tem que estar virado. Não tem como. Por quê? Porque vai se tornar mais difícil. É mais competitivo. É bem mais. E uma das coisas que você falou da graciosidade, eu conheço algumas atletas que fazem pilates, que fazem um pouco de dança. Por quê? Para agregar isso. Perfeito. Celso, hoje eu sou do mundo das lutas também, né? Por conta que, enfim, tem um hobby, tem uma coisa mais divertida, então eu me apaixonei muito pelo mundo do boxe. E eu acompanho bastante atletas também, no sentido de acompanhar e ver preparações, e eu vejo que o atleta de alta performance, ele não treina só aquilo que ele vai fazer lá no palco, mas um monte de outras coisas em volta para poder aprimorar isso e colocar lá. Como, por exemplo, tem um exemplo aqui, logicamente a galera aqui não vai conhecer, mas tem um boxeador que é da Ucrânia,
Ucrânia, e o pai dele, cara, quando ele tinha 4 anos de idade, tirou ele do boxe, fez ele fazer 4 anos de dança ucraniana para ele aprender como mexer os pés. Exato. E hoje em dia o cara é sensacional nisso, ele é um dos melhores do mundo nisso, entendeu? Então ele fugiu da área dele para poder fazer isso. O próprio Arnold fazia balé também, para poder tentar trazer uma coreografia mais bonita, né? Então os atletas precisam mesmo ter essa visão de que, pô, é um conjunto de coisas gigantesco, não é só treinar, fazer dieta, não, isso é o básico do básico do básico, né? Eu venho da musculação, lógico, e eu fui fazer pilates para entender, e porque assim, você não pode criticar uma coisa que você não fez. Então você tem que fazer e trazer. O que aconteceu? Quando eu fiz o pilates, me trouxe uma maior consciência, principalmente nos dorsais, para treinar mais dorsais. Então isso agrega, isso é importante para o atleta. Perfeito. Aí para o atleta de alto rendimento, qualquer 1% já vai melhorar muita coisa, né? Sim. Vamos então dar uma avaliada primeiro na Fran, para você mostrar as características, mostrar também correção de pose para o pessoal ver, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre a biquíni, beleza? Tá bom. Simbora. Dentro do que você está vendo do físico dela, com relação às características da wellness hoje, o que é que você acha que precisaria melhorar? Quais são as considerações que você dá? Não pensando somente na Fran, mas num aspecto geral para todo mundo entender. Uma das coisas que eu já vou falar, e assim, é importante o atleta entender isso. A Fran hoje, ela está no off. Mas veja o off que ela está. Sim. É um off mais controlado. O atleta não tem que ficar gordo. O atleta não tem que passar disso. Porque você é um atleta e tem que ter a cabeça profissional. Então a sua condição física tem que estar desse jeito. Quando você for entrar para o seu cut, são poucas coisas que vão ter tirado. Dela, eu falo condicionamento. Um pouquinho mais de condicionamento, ela já estaria pronta para o palco. Já estaria pronto para o palco. Mas com relação à proporção física dela... Posa um pouco de frente. Posa de frente aí, Fran. Essa pose para Fran é pose para ela, tá? Então é do físico dela. E fica muito agraciado porque a linha de cintura com o dorsal e o glúteo. Perfeito. Então ela no palco, ela já sai ganhando um pouquinho por causa desse formato, tá? Então já agrada mais os árbitros, tá? Perfeito. E nessa pose de frente, então, a atleta, o que é que ela precisa mostrar, a atleta wellness? Linha de cintura. Linha de cintura, coisa, a linha de cintura. É a principal coisa que ela tem que prestar atenção nessa pose de frente, é a linha de cintura. E olha como o quadríceps dela fica encaixado no conjunto. Não é um quadríceps que se distorce, que sai para fora. Não. Tá combinando com o volume do glúteo, né? Isso. Aí então, seria a proporção. Pronto, perfeito. Uma das coisas que eu vejo muitos árbitros lá fora também falando é que eles buscam nessa pose de frente um formato em taça, né? Que eles chamam. Isso mesmo. E é perfeitamente isso que você está dizendo, né? Onde a gente tem um dorsalzinho maior aqui, as pernas também maior, mas sempre fazendo um X aqui, né? Com a linha de cintura. Então, pose de frente, linha de cintura e controle entre quadríceps e glúteo, certo? Isso. Então, meninas, vão anotando isso aí, tá? Como eu falei pra vocês, são informações extremamente importantes pra você que tá começando a competir, pra você que já é atleta, pra você que já é profissional e que ainda tá precisando melhorar nesses aspectos. Então, a gente tá com um fenômeno aqui da NPC. É realmente muito importante que você anote todas essas informações pra poder colocar em prática, tá? Fran, pose de lado. Na pose de lado, Celso, o que é que a arbitragem busca ver na wellness? Aí vai o conjunto do glúteo, tá? Posterior e quadríceps. É o principal, né? O principal. Analisando nela, aqui, hoje. Linha de cintura, um pouquinho mais puxada. Ela comeu, lógico. Então tá um pouquinho estufado. Então ela comeu e tá um pouquinho estufado. Mas seria um pouquinho mais chapado, tá? Ativa um pouquinho mais o seu dorsal. Ativa um pouco mais o dorsal. Expande ele um pouquinho mais. Isso. Aí, ó. Aí você aí já criou pega, mais, né? Isso. Pronto, e o glúteo. Então a gente avalia aqui se o glúteo posterior e o quadríceps têm um tamanho similar, se eles estão fazendo um conjunto bacana, linha de cintura juntamente com o dorsal. Sim. Aí você fala assim, eles estão conversando em si. Tá tudo encaixado. Tá tudo lá dentro do mesmo padrão ali de volume, mais ou menos. Você não vê uma coisa destoando. Lógico, a única coisa que eu vou falar é só a do abdômen. Tá agora. Perfeito. De costas. De costas agora, Fran. Lembra que a gente falou da pose de... Fran, faz o seguinte, abre um pouco a ponta do pé, só pra gente mostrar o erro das meninas. Abre um pouquinho mais. Mais ainda. Só pra gente mostrar o quadríceps meu saindo. Empurra com a mão, empurra com a mão. Isso, aí ó.
Isso aqui, ainda dela tá bem encaixado. É. Tá? Pode ver que ela abriu e ainda não saltou o quadríceps. Exato. Tá? Mas normalmente as meninas, quando fazem isso, ficam com o quadríceps muito pra fora. Muito pra fora. E eu vejo muito das meninas posando assim também no palco. Ele salta pra fora. Pode ver que ela encaixou tão bem o quadríceps que ela diminuiu, que ele não faz mais isso. Ela tinha um quadríceps bem maior. Bem maior, pois é. Um adendo, pessoal, para vocês entenderem o que o Celso está falando aqui, é porque a Fran, quando competia, nas primeiras competições, na verdade, não quando ela competia, ela ainda compete, ela tinha um volume muito grande, então ela subiu a primeira vez no palco com 59 quilos, para vocês terem uma ideia, com condição de palco. Hoje, com condição de off, a gente está com 59, 60 mais ou menos, né? Então tá basicamente com o mesmo peso que ela estava de palco, só que com menos condição. Normalmente isso é uma coisa ruim para as atletas, né? Só que para ela é uma coisa boa, porque a gente precisou reduzir o volume dela, né? Então a gente conseguiu fazer isso de uma forma tão boa que até mesmo tentando fazer a pose ali de maneira errada não estava ficando errado. Então para vocês verem como é importante escutar os feedbacks, né? Que foi o feedback que o Celso mais me deu com relação à Fran. Falou, cara, tá grande, reduz. E a gente veio fazendo esse trabalho e a gente conseguiu chegar nesse padrão de volume hoje por conta de escutar o árbitro e fazer realmente o que ele tá pedindo, porque ele tem experiência para poder colocar a Fran no pro da maneira que ela tem que ir, entendeu? Vai lá, Fran. Pose do outro lado agora. É basicamente a mesma linha de raciocínio, né? Só que aí tá armando muito o braço, Fran. Relaxa um pouquinho mais. Abaixa um pouquinho. Isso aí. Boa. Com relação a essa pose nesse sentido, né, de tipo, da posição dos braços e tal, essa mão da cintura, você acha interessante que ela fique aqui, que ela fique mais em cima, mais embaixo, ou não tem tanto padrão? Só para ver a gente tem que sempre pensar uma coisa, o que é bom para ela. Isso, exatamente. Porque às vezes a pessoa copia a pose, só que assim, não é copiar a pose, é o que fica melhor para você. Sim, perfeito. Tá? Perfeito. Para ela, a mão do jeito que está... Tá ótimo. Tá ótimo. Ótimo, perfeito. Ótimo. É uma coisa que eu sempre digo para as meninas também, tá, pessoal? E para vocês que estão aqui no canal. Todas as orientações que são feitas aqui das avaliações que eu faço das meninas são para elas, né? É uma pose que encaixa com o físico dela. Para você, às vezes, um detalhe seria diferente, uma posição do tronco seria diferente para poder evidenciar os seus pontos fortes, tá? Ou então esconder os seus pontos fracos. Então, tudo isso que a gente está falando tem o sentido geral da coisa, mas também tem a individualidade dela, beleza? Vamos dar um adendo um pouquinho na parte superior. Esse ombro levemente marcado. Levemente marcadinho. Mais nada do que isso. Uma das coisas que eu vejo também é que as meninas chegam com aquele ombro muito arredondado aqui, sim, né? Assim, parecendo figure, né? Então é isso que vocês não querem de jeito nenhum. É só essa marcaçãozinha com o braço torneado, mas sem aquele volume excessivo, certo? E é importante treinar um pouquinho do dorsal para você ativar o dorsal na pose. Mas não é para ter um dorsal gigante, mas é para ter um dorsal trabalhado, sim. Para mostrar que teve um desempenho muscular ali. Sim. Perfeito, então. Então, com relação ao wellness, acredito que todas as dúvidas da galera já devem ter sido tiradas. Caso você queira pontuar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Mas vamos falar um pouquinho da biquíni também agora, pra gente poder falar dessas características, que é uma categoria que tem subido muito, graças a Deus, no Brasil, né? Que tem aparecido muita gente. Depois, no final, vamos colocar as duas junto. Perfeito, pra galera ver a diferença das duas. Isso. Maravilha. Ó, galera, então, para falar um pouco sobre a biquíni, né, para trazer essas informações para vocês, vamos dar primeiro um aparato geral, né, o Celso vai falar sobre o geral do que se pede na biquíni e depois a gente coloca a Bruna para posar aqui para vocês verem algumas características, alguns pontos a serem melhorados, né, não só nela, mas também de forma geral para vocês, tá bom? Então, Celso, na biquíni, o que é mais importante hoje quando o atleta chega no palco para poder mostrar um conjunto? O que é que no geral vocês estão buscando na biquíni hoje? É um condicionamento mais suavizado, bem mais suavizado. Menos que a wellness, no caso. Bem menos que a wellness. O glúteo levemente marcado. E uma das coisas que está acontecendo muito, que a gente já falou, o glúteo, ele não pode estourar, ele não é um glúteo de wellness, é diferente, é um glúteo menor, mais encaixado na perna, tá? Linha de cintura, importantíssimo, ter uma boa linha de cintura. Ombro levemente marcado, não é aquele ombro desenvolvido, nada. E uma das coisas que mais se erra é no glúteo e quadríceps. Sim. Algumas meninas vindo com quadríceps um pouco maior, tá? E isso não é para ter. Não é para ter. Então na biquíni elas têm que tomar muito cuidado com essa relação do quadríceps, mas uma coisa que eu vejo também das meninas tendo dúvida é com relação assim, até onde chegar, né? E o que você me corrige se eu estiver errado, mas o que eu oriento normalmente para as meninas, a Bruna já deve ter até ouvido isso meu também, é que às vezes o problema não é o quadríceps especificamente, mas ele ser maior do que o glúteo. Exato. Né? Então ele destoar do tamanho. Então você pode ter quadríceps na biquíni, mas que ele seja do tamanho correto e que o glúteo também esteja acompanhando, não é isso? Exatamente. Pronto, hoje eu passei um feedback para uma atleta e isso que estava acontecendo dela. O quadríceps estava muito e o glúteo muito menor. Sim, então tem que ter um equilíbrio, né? Não tem problema que esteja um pouquinho de volume, se tiver equilibrado... Isso. E é sempre aquela coisa, o físico tem que estar conversando. Tem que tudo estar casando. Tudo conectado, né? Não pode ter uma coisa destoando da outra, né? Perfeito, então. Então, Bruninha, vamos fazer as poses, tá bom? Pra gente poder ver e trazer mais
esse feedback para você. To those who don't believe, this is the hour. Se ela fosse pra subir hoje, era pouquinha coisa pra... Eu acho que ela não vai dormir com esse elogio aí. A cara dela já. Deixa eu te falar, cara. Ela competiu no Olímpia e aí a gente segurou bem o físico depois para poder entrar no próximo show com o físico renovado. É uma atleta extremamente dedicada, faz tudo perfeitamente. Tipo, depois do Olímpia até agora, ela manteve esse físico do jeito que ela tá. Entendeu? E que é o que eu acho que as biquínis deveriam aprender isso, né? Porque se pra wellness não é bom ficar com um BF muito grande, imagina pra uma biquíni, né? E ela tá em off agora, pra você ter uma ideia, entendeu? Então a gente tem trabalhado muito nisso. Mas com relação às características do que ela trouxe no físico dela, o que é que você acha que as meninas da biquíni precisam olhar? Assim, o que é que eu preciso olhar aqui da Bruna pra entender como é o padrão? Primeira coisa é o glúteo. O glúteo dela, ele é muito redondinho, é muito certinho. E vira um pouco de costa, Bruna. Faz a pose de costa. Ó, você olha pro glúteo dela e ele tá encaixado na perna dela. Você viu que o quadríceps tá ali. Ela tem um pouquinho mais de quadríceps? Tem, mas tá tudo encaixado. Não é o quadríceps fora, aumentando, ou o glúteo estourando. Uma das coisas. Pode contar. Se estoura aqui, ó, muito. E o dela, você vê a marcação e a leve marcação na gota, né? Na gota. Então você acha que as meninas têm pecado muito em trazer esse glúteo muito pra fora, né? E normalmente isso é mais visto nas wellness, né? Ter esse glúteo mais arredondado pra cá, né? E também evitar muito esse corte na gota, deixar ela só marcadinha, certo? Eu lembro que o Terry chegou a me dar um feedback desse também, né? Com relação aos posteriores, que o posterior não deveria estar cortado no meio como na wellness, foi bom você ter falado isso. Quando começa a fibrar muito, aparecer adutor, já destoa. Já passou. Já passou. Tá. Então, a biquíni, ela não pode ter muita marcação posterior. Começou a marcação posterior, ela já vai perdendo pontuação. Entendi. Então, para vocês verem como é complicado, né? A categoria biquíni tem que ter uma linha tênue muito bem afiada ali para você conseguir acertar a condição. Eu sempre falo que é a categoria pior de se ajustar. Porque não é lá, nem cá. Você tem que acertar o... Eu vou dar um exemplo aqui que o Terry me deu esse feedback, justamente esse do posterior, né? Que foi num campeonato onde competia uma atleta minha que era a Cris e a Isa Pessin. Elas competiram foi no Rio, né? 2021 no Rio. A Isa ganhou e a Cris ficou em segundo. Aí eu fui pedir o feedback pra ver o que é que precisava melhorar e tal. E aí o Terry chegou e falou pra mim assim, o abdômen dela tá um pouquinho seco demais, o posterior tá um pouquinho seco de menos. Como você vai fazer isso? Problema seu. É bem assim. Então, logicamente que ele tava brincando, né, galera, dando esse feedback. Mas é de fato o que a gente precisa fazer, né? Ter que, às vezes, embaçar um lugar e secar outro é uma tarefa bem complicadinha. Bem complicada. E uma das coisas muito legais, quando... eu acho que isso, todas as categorias. Você olha ela parado, você fala assim, é um físico. Ela posando é outro. É outro, completamente diferente. Completamente. E é isso que o atleta precisa entender. É na pose. É a pose que ele vai se destacar. Você está posando bem, a Fran posa bem. Então são atletas que se dedicam a posar, se dedicam a fazer o que é para ser feito. Isso é importante. Tá? Não se restringem ao básico de fazer só treino e dieta, né? Fazem tudo que envolve. Isso, tudo que envolve. Perfeito. Isso é extremamente importante para os atletas hoje terem como mentalidade mesmo. Não tem como não ter isso. Vamos colocar as duas lado a lado ali para a gente ver as diferenças principais. E o que eu achei legal foi porque a Bruna é toda pequenininha, a Fran... eu escolhi os contrastes hoje. Mas isso é importante para as atletas entenderem, né? Entenderem, perfeito. Então vamos lá. A biquíni só tem duas poses, né? Então vamos fazer só frente e costas. Isso, só frente e costas. Aí a gente já matou completamente, é uma coisa com outra. A diferença das poses, né? A pose de frente da biquíni é muito parecida com a de lado da wellness, né? Inclusive a biquíni, pessoal, ela tem uma outra pose de frente. Faz aquela frontal aqui, Bruninho. Isso, que as meninas usam muito como transição também, mas que também pode ser usada no palco. Mas aí você vê, a diferença de volume. Sim. A diferença do glúteo, a diferença do quadríceps, você vê muitas diferenças. Sim. A estrutura como um todo, ela muda muito. Faz a pose de lado, Fran. Que aí fica bem parecido. Olha lá. Um Megazord e um Chihuahua. De costa.
Aqui fica muito nítido a diferença que você mencionou. A gota da Fran você aqui. Vê, ó, a diferença da... É isso, ó. Muito nítido. Isso as atletas precisam entender. Essa diferença básica do que uma biquíni do que uma wellness. Perfeito. Tá? A Fran, ela pode puxar mais aquele condicionamento, fica muito... Mas é da categoria, ela já não. Ela não, ela tem que tomar muito cuidado para não passar do ponto. Exatamente. Perfeitamente. Olha o dorsal da Bruna. Você vê, eu tenho um trabalho e não é nada destoante do físico dela. Puxa o cabelo, Bruninho, pra frente, pra galera ver o desenvolvimento. Isso. Puxa você, Fran, também. Fran. As duas têm desenvolvimento. Tem a musculatura lá. Tem a musculatura. Mas não entra no julgamento. Mas entra na hora que eu for fazer a pose do quê? De frente. As poses de lado, eu vou precisar desse dorsal. Porque aí o dorsal é que faz o desenho da linha de cintura. Isso, exatamente. Perfeitamente. Então, o treino das meninas de superior normalmente tem que tomar uma cautela um pouco maior para não passar desse ponto, né? Exato. Manter algum treino quando necessário, se a genética permitir, porque a Fran, por exemplo, não treina superior já tem bastante tempo. Porque ela não pode. Ela tem uma genética que vocês não estão ligados ainda. Ela fez superior faz quase 2 anos. Faz 2 aninhos que ela não treina quadríceps superior. Imagina se você treinar. Imagina se treinasse. Só pra vocês entenderem, pessoal, eu liberei pra Fran, no último campeonato que ela participou, a elevação pélvica pesada, faltando 2 semanas pro campeonato. Até lá, foi elástico e peso do corpo, mais nada. Mas eu vou trazer ela aqui pro canal pra vocês, pra gente conversar, eu contar a história dela também, vocês vão entender como é essa genética dessa pessoa aqui, tá bom? Inclusive tem um vídeo aqui que tem ela na capa, que vocês me acusaram de fazer Photoshop. Tá aqui, ó, não é não. E olha que ela tá menor agora, viu? Tá tudo aí, ó. Bruna, você vai pra qual campeonato agora? Arnold Classic. Para esse campeonato do Arnold Classic, o que é que você acha que a gente poderia trazer de melhores para ela? Agora falando especificamente da Bruna. Da Bruna, fica um pouco de pose de frente para mim. De costa. Nada. Nada. Sinceramente, nada. Só secar um pouquinho e acabou. Secar um pouquinho e pronto. Você já está pronta para o palco. E cortar o cabelo. Por favor. O cabelo sempre corta. Porque assim, o que acontece às vezes, isso dá até raiva. Porque você avalia o atleta e você fala assim, não faz nada. E ele faz tudo, né? E ele faz tudo. Aí quando isso aconteceu com um rapaz, que ele me procurou, acho que faltando uns 25 dias. Olhei o físico, tudo. Eu falei pra ele assim, fala pro seu coach não fazer mais nada. Você já tá pronto. Na hora que você subiu no palco, eu falei, cadê o atleta? E procurando, cadê? Na hora que eu vi, eu falei assim, meu Deus, ele acabou com o físico. E ele já tava pronto. Não precisava fazer. E ele tava pronto pra ser até overall. Ele tava muito bom. Caramba. Ele quis secar. E essa coisa de secar, você acaba com o físico. É bom que ela escute. Porque é bom que ela escute. Você tá pronta e é um leve condicionamento que você vai puxar. Mas é um leve condicionamento. Você já tá pronta. Então não precisa fazer muita coisa. Uma das coisas que eu acho que é muito importante as meninas da biquíni entenderem é que se você pegar, por exemplo, as melhores do Olímpia, assiste elas o ano todo. Elas estão sempre bem o ano todo. Exato. A Ashley, ela tá bem o tempo inteiro. O tempo inteiro aquela mulher tá bem. Se ela passar 4 semanas fazendo uma dieta mais apertada, ela tá pronta para qualquer show. Entendeu? E é isso que os atletas precisam entender. Principalmente a biquíni. Você já tem que estar pronto. Já tem que estar ali no gatilho. Tá? Perfeito. Muito bom. Galera, muito obrigado a você que assistiu até agora. Celso, mais uma vez, cara, prazer imenso ter você aqui. Espero poder trazer você mais vezes aqui também para poder tirar mais dúvida das meninas, tirar mais dúvida do pessoal. Sim. Comente aí se você tem alguma dúvida para trazer pro Celso, né? Se você tem alguma dúvida específica, tá? Porque aí a gente pode trazer ele de novo, até quem sabe para fazer um quadro de pergunta e resposta, Celso, pra galera entender um pouco mais sobre a estrutura do fisiculturismo, como é feito o julgamento, como é feito o chaveamento e tudo mais. Eu acho que seria bacana. Então, deixem aí os comentários. E, cara, só tenho a agradecer a oportunidade que você está dando, a oportunidade que a NPC também tem feito para os atletas agora de poder fazer esse crescimento exponencial. Eu acompanho o fisiculturismo já tem muito tempo, eu já estou nesse meio desde 2013, então eu peguei toda essa mudança que vem acontecendo, peguei toda a mudança que aconteceu em 2018, quando a NPC chegou aqui no Brasil, né? E assim, de lá para cá só melhora, as coisas vêm melhorando muito com relação à estrutura de campeonato, a quantidade de atletas. O esporte em si tem virado uma plataforma gigantesca e isso graças ao trabalho que vocês vêm fazendo. Então, obrigado não só no meu nome, mas dos atletas que estão lá sempre competindo com vocês e entregando o melhor para vocês poderem avaliar, tá bom? Tá bom, obrigado. Deixo as suas palavras para a gente poder encerrar esse vídeo. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que falar, e assim, às vezes você vê o atleta e você fala assim, tá bom. O tá bom
coloca em cima do palco. É lá no palco que a gente vai diferenciar quem realmente está bom e quem não está bom. É fazendo as comparações. Porque às vezes você pega, lógico, isso é notícias maromba, fulano de tal vai acontecer isso, fulano de tal vai ser assim. Gente, coloca em cima do palco. É no palco que nós vamos ver. No Instagram todo mundo é bom, né? Todo mundo tá no melhor ângulo. Quero ver em cima do palco. No palco é outra história. Então, galera, fiquem com Deus. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado, meninas. Obrigado. É nóis.